Matemática na Cuca apresenta a equação no segundo grau, nossa segunda aula, com o estudo da concavidade e valor do delta. O que é concavidade? É o desenho da equação no segundo grau. Que desenho, professor? A concavidade, a minha equação do segundo grau, diferente da equação do primeiro grau que forma uma reta, a do segundo grau forma uma parábola. E a minha parábola, ela possui a concavidade. Ou ela é para cima, ou ela é para baixo. Como que eu sei quando ela é para baixo? Quando o valor do meu A for negativo. Então, concavidade para baixo, olha lá. A negativo. A negativo. E quando eu tenho o meu A positivo? O meu A positivo, no caso aqui, A maior que zero, a concavidade será para cima. Maravilha? Então, eu tenho aqui os casos da concavidade ser para baixo ou para cima. Cuidado, hein? Para baixo ou para cima. O desenho será para baixo, ó, a abertura para baixo, quando tiver um A negativo. Aqui no meu A, ser valor negativo, tipo menos 1, menos 2, ok? Lembrando que esse A não pode ser zero, senão ele vai zerar o x ao quadrado, deixando de existir x ao quadrado, ela não é equação do segundo grau. Então, cuidado, hein? A jamais pode ser zero. Então, o A pode ser negativo ou positivo. Vimos que se meu A for positivo, concavidade para cima. E se meu A for negativo, concavidade para baixo. Agora, e o valor do delta? O valor do delta, ele pode assumir três possibilidades. Quais são? Quais são essas aqui, ó, tranquilo. O meu delta, ele pode ser menor que zero. Então, ele vai ter aí valores negativos, menos 1, né? Delta menos 5 e assim por diante. Ou o meu delta, ele pode ser igual a zero. Maravilha? Ou o meu delta ser maior do que zero. Valores positivos, 1, 2 e assim por diante. Então, no caso do delta, existem três possibilidades. Delta menor que zero, igual a zero ou maior que zero. Mas como calcula esse delta, professor? Volta na primeira aula, lá ó, b quadrado menos 4ac. Este valor do delta, ele assume valores ou positivo, maior que zero, ou igual a zero, ou menor que zero. Maravilha? Então vamos lá. Quando eu tenho um delta negativo, significa que não há raiz real. Como assim, professor? Eu não consigo encontrar valor reais para a letra x. Quando eu falo valores reais é porque, pensa comigo, né? Vamos aqui um estudo um pouco mais aprofundado. Se meu delta for negativo, por exemplo, menos 1, eu vou por aqui, ó, menos 1, raiz de menos 1, é possível calcular, mas não no conjunto dos reais. Nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau no conjunto dos reais, ok? Ó, iremos aí futuramente ter uma aula sobre conjuntos. Nós estamos trabalhando com os reais. Mais para frente, iremos calcular a raiz de negativo, mas não é o momento. Então, quando eu tenho delta negativo, tem que ver aqui que não há, vou por aqui, ó, não há o quê? Raiz, ó, por assim, raiz real, ó. Não há raiz real, ok? Quando o delta for negativo, não há raiz real. E quando o delta for igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Uma raiz real. E o delta maior que zero, eu terei duas raízes reais. Maravilha? Então, tenho aqui três possibilidades para a letra, né? Para o nosso delta. Ele sendo positivo, negativo ou igual a zero. Como assim, professor? Vamos agora fazer a união aqui, o caso do meu A ser negativo e o meu delta também ser negativo. O que acontece com esse gráfico? Olha só que coisa linda!
o meu gráfico vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. Primeira possibilidade. Vamos fazer aqui, ó. A menor que zero junto com delta menor que zero. Depois vamos fazer o A menor que zero com delta igual a zero e maior que zero. Depois, ó, A positivo, iremos fazer com delta negativo, delta igual a zero e delta maior que zero. Estudar o gráfico, como se comporta o gráfico. Primeiro, A menor que zero e o meu delta também negativo. Se não há raiz real, quer dizer que o meu gráfico não vai cortar o eixo X. Ó. Aqui, lembrando que é o eixo X e aqui é o eixo Y. Então, neste caso, delta menor que zero, palavra para baixo. Não há raiz real. Então, quer dizer que não vai cortar no eixo X. Então, o meu gráfico fica neste formato. Não cortando o eixo X e com cavidade para baixo. E agora, se eu pegar o meu delta igual a zero, junto com o meu A menor que zero. Vamos lá. A menor que zero e o delta igual a zero. Ok? Por aqui uma barra para separar. Não confundem. A menor que zero e delta igual a zero. O meu gráfico, eixo Y e eixo X. Se delta é zero, eu terei uma raiz. E se meu A é negativo, então parábola para baixo. Uma raiz quer dizer que ele vai cortar apenas em um valor na reta X. Vamos por aqui, ó. O gráfico formará este desenho. Passará apenas por um valor na reta X. Maravilha? Vamos aqui, ó, colocar do lado o nosso terceiro caso. Por quê? Coloquei com delta menor que zero, delta igual a zero. Vamos colocar agora com delta maior que zero. Então, A negativo e o meu delta maior que zero. Barra para separar. A negativo e delta menor, e delta maior que zero. O meu gráfico, eu tenho aqui a reta XY, maravilha? Olha lá. Reta X e a reta Y. E eu vou ter aqui, ó, terei, né? O delta sendo maior que zero, duas raízes reais. A negativo com cavidade para baixo. Então, se tem duas raízes reais, vai passar em dois pontos. Se tem uma raiz, passa em um ponto. O gráfico formará esta concavidade. E agora, professor, o que falta? Falta mais 3 análises. Falta mais 3 análises do meu gráfico. Em qual condição? A maior que zero. Então, eu vou analisar agora A maior que zero para delta menor que zero. Depois, para delta igual a zero e delta maior que zero. Simplesmente, o gráfico ficará como? Vamos lá. Vamos virar aqui a folha, ó. Delta. Primeiro, A maior que zero e o meu delta menor que zero. Tenho aqui o gráfico, reta X e reta Y lá, né? Reta X, Y. Ok? Pega aqui, ó. X e Y. Delta negativo, eu não tenho nenhuma raiz real, então o gráfico não corta o eixo X. E o meu A positivo, parábola para cima. Parábola para cima, o gráfico formará este desenho. Olha lá. Ele não corta o eixo X, hein? Porque o delta negativo não tem raiz real. E por que para cima? Porque o meu A é maior que zero. Outra possibilidade é eu também ter o meu A maior que zero e delta igual a zero. Se meu delta é igual a zero,
Consequentemente, vimos que eu terei apenas uma raiz real. Se eu tenho apenas uma raiz real, consequentemente, vai cortar apenas em um ponto na reta x. Vamos marcar aqui, né? X, y. XY, então vai cortar aqui, ó. Lembrando, A maior que zero, concavidade para cima e delta igual a zero, apenas uma raiz real. E por último, temos aqui o meu A maior que zero, ok? E o meu delta também maior que zero. O gráfico será como, né? Já vimos, hein? A maior que zero, aqui é o y e aqui é o x. A maior que zero, concavidade para cima. Delta maior que zero, eu terei duas raízes reais. Então, passa aqui em 2 pontos, a reta x, concavidade para cima. Pronto! Aqui está as 3 análises da situação quando eu tenho A maior que zero ou menor que zero. E o valor do meu delta, olha, ó, sendo positivo, negativo ou igual a zero. Maravilha? Dúvidas? Coloque nos comentários. Ok? Matemática na Cuca. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Curta. E grande abraço!